Amém. Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quero fazer uma saudação especial a essa pessoa querida, o nosso prefeito Arnaldinho Borgo, sua digníssima consorte. Isso, irmãos, hoje temos o privilégio de receber esses irmãos queridos aqui. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria poder estar convosco neste dia e compartilhar com vocês, com toda a congregação, compartilhar a palavra de Deus. Aos demais, é a primeira vez que Arnaldinho e a sua esposa estão aqui conosco, mas eu creio que outros... Segunda vez? Segunda? É verdade, Arnaldinho. Perdoa. Quem aqui levantou a mão e disse que é a primeira vez está nos visitando? Aqui? Sejam bem-vindos. É uma alegria muito grande tê-los conosco. Pois bem, meus amados e queridos irmãos, aqueles também que nos assistem pelas nossas redes sociais, eu quero compartilhar com vocês um texto na Palavra de Deus que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, leremos do verso 8 ao verso 11. Antes de fazer a leitura do texto sagrado, eu lembro a vocês que no decorrer deste ano, nós temos dado uma ênfase a ser igreja. O que significa isso? E falamos em outra oportunidade sobre a característica da igreja, a origem da igreja, a ética da igreja, a missão da igreja. E agora iniciamos domingo passado, falando sobre as 7 cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor, que está no livro do Apocalipse. Essas 7 cartas foram endereçadas, o autor é o Senhor Jesus Cristo, ressurreto. Ele endereça essas cartas a 7 igrejas daquela região da Ásia Menor. Pois bem, iniciamos domingo passado falando sobre a carta dirigida à igreja de Éfeso, e agora faremos aqui uma aplicação e leremos o texto que diz respeito à igreja, a carta dirigida à igreja de Esmirna. Acompanha comigo, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja pode ler comigo, todos juntos, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Até aí, queridos. Pois bem, meus amados, o livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. João, o discípulo amado de Jesus, aquele que no momento da ceia reclinou a cabeça no peito de Jesus Cristo. A época em que João escreve este livro, João já era um homem adiantado em idade, estima-se que ele tinha mais de 90 anos. Ele era a última lâmpada apostólica ainda acesa. Todos os demais apóstolos já haviam sido mortos, e a grande parte deles mortos pelo viés do martírio.
a igreja ela sofria uma série de perseguições. À época, por ordem do imperador Domiciano, o apóstolo João, mesmo adiantado em idade, ele é deportado para uma ilha escarpada, para uma ilha vulcânica no mar Egeu, chamada Ilha de Patmos. Esta ilha era uma ilha usada pelos romanos para conduzir àquele local os seus prisioneiros. E João, mesmo idoso, ele é levado para esta ilha, para ficar preso. O fato é que o apóstolo João estava isolado da igreja, distante de todos os irmãos. Ele viu a igreja ser perseguida, ser martirizada. Ele viu os crentes sendo levados para o corredor da morte. E é dentro desse contexto de perseguição, de martírio, que o apóstolo João vai viver a sua grande e gloriosa experiência. É o momento em que, estando na ilha de Patmos, diz a palavra de Deus, que ele ouviu por detrás uma voz como voz de trombeta, como voz de muitas águas. E aquela voz dizia: João, o que você vê e o que você ouve, escreve em um livro. Esse é o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse ele tem um sentido muito especial para a igreja dos nossos dias. O livro do Apocalipse é a coroação do entendimento de que a igreja não está à deriva da própria sorte. O livro do Apocalipse ele nos traz uma certeza: Deus tem as rédeas da história em suas mãos. Nada escapa ao seu domínio. Ele reina soberana e gloriosamente. O curso da história da humanidade não está à deriva da sua vontade. Antes, pelo contrário. Ele é o Deus que soberanamente, e o livro do Apocalipse nos afirma exatamente isso. Ele é o Deus que soberanamente governa sobre tudo e sobre todos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Lembro-me de uma frase do grande evangelista Billy Graham. E Billy Graham disse: podem ficar tranquilos. O livro do Apocalipse diz que a igreja é vitoriosa. Então estejam descansados, porque o Apocalipse traz esta esperança para nós. A igreja não tem possibilidade de vencer, a igreja ela luta com a vitória em suas mãos. Vitória para a igreja não é algo que pode vir a acontecer, é uma certeza. Vai acontecer. Porque quem prometeu é fiel. E aquele que domina sobre tudo e sobre todos está sentado no trono. A nossa vida não se decide nos tronos terrenos. A nossa vida se decide em um trono que está acima de todos os tronos. Lá está o Deus Todo-Poderoso assentado. E Ele reina soberanamente, aleluia. Ainda que momentaneamente os homens aqui na terra, eles acham que eles têm o domínio das circunstâncias. Eles acham que eles podem fazer e determinar as coisas, o curso da história. Mas a Bíblia nos afirma uma coisa: Deus tem o curso da história seguro em suas mãos. Essa é a nossa certeza. Pois bem, queridos irmãos, eu quero conversar com vocês, porque as 7 cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor, são cartas onde o autor é o próprio Jesus Cristo. João escreve essas cartas, e em cada uma delas Jesus se apresenta de uma forma singular. Ele vai se apresentar a cada igreja diante da necessidade que aquela igreja estava vivendo. E é por isso que na carta de Esmirna, Jesus se revela dizendo: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto, mas está vivo para todo sempre. E eu vou explicar exatamente porque Jesus se revela a essa igreja como aquele que esteve morto, mas venceu a morte. A morte não tem a última palavra. Jesus Cristo, Ele não apenas venceu a morte. Jesus Cristo desceu no campo de batalha da morte.
ele arrancou da morte o seu aguilhão, e ao terceiro dia, ele matou a morte. A morte morreu com a morte de Cristo. E a maneira como Jesus se revela a esta igreja isto diz aquele que esteve morto, mas venceu o maior de todos os inimigos. Ele venceu. E essa é a esperança da igreja. Nada nem ninguém pode deter a obra do nosso bendito e eterno Salvador. O maior de todos os inimigos já foi vencido. Ele venceu a morte. A morte morreu com a morte de Cristo. Para vencer a morte, ele desceu no campo de batalha dela. O príncipe da vida, o Deus Todo-Poderoso, é esse Deus que vai falar para uma igreja como a igreja de Esmirna, uma igreja que estava enfrentando o sofrimento. Eu lembro-lhes que em outra oportunidade falei convosco que à época o imperador que reinava em Roma era o imperador Domiciano. E Domiciano foi conhecido como Nero Redivivo. Tamanha sua maldade, tamanha a forma como ele, de forma terrível, ele perseguia os crentes. E é exatamente no governo de Domiciano que sai um decreto para que o apóstolo João, idoso, ele fosse deportado para uma ilha, para uma prisão do império. Eu quero dizer a vocês, queridos irmãos, que essa carta em especial, as demais cartas, Jesus vai fazer elogios e ele vai fazer algumas censuras às igrejas. Todavia, a igreja de Esmirna recebe apenas elogios da parte dele. E Jesus vai dizer a esta igreja: eu sou o primeiro e o último. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Jesus vai se revelar a esta igreja como aquele que está no comando de todas as coisas. Quando nós olhamos para os nossos dias, nós vemos que vivemos em um mundo marcado pelo relativismo. Vivemos em um mundo onde as pessoas negociam os valores. E a pergunta que eu vos faço: é possível hoje ser fiel, estando pressionado, vivendo em um mundo que passa como rolo compressor por cima de todos os valores? É possível ser fiel sendo levado ao martírio? Ao contrário do que boa parte das pessoas imaginam, e à época, principalmente, ser crente era estar vulnerável a perder todos os seus bens e também com a possibilidade de uma morte. O fato é, queridos irmãos, que é para essa igreja que Jesus diz a ela: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que Jesus quer da sua igreja é exatamente isso. E eu quero conversar com vocês para mostrar que essa igreja era uma igreja sofrida, perseguida, uma igreja pobre, uma igreja caluniada, uma igreja que foi levada ao martírio e à morte, mas ela só recebe elogios de Jesus. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com os aplausos deste mundo do que com a aprovação de Deus. A igreja precisa ter um foco. O foco da igreja não são os aplausos que ela recebe aqui nesta terra, mas a aprovação que ela tem do Deus Todo-Poderoso. Importa para a igreja agradar a Deus. Importa para a igreja cumprir a sua missão. Certa vez, quando prenderam os apóstolos e deram-lhes algumas chicotadas e forçaram-nos, dizendo-lhes: vocês não devem mais falar no nome de Jesus. E eles disseram: importa obedecer a Deus e não aos homens. Nós não nos calaremos, nós continuaremos proclamando o Evangelho. E eles, com as costas sangrando, eles caminhavam dando glória a Deus, dizendo: Deus nos achou dignos de apanharmos pelo nome do seu santo Filho Jesus Cristo. O fato é, queridos irmãos, que estar na igreja, conhecer o verdadeiro Evangelho, é viver
de ponta cabeça daquilo que são os valores que o mundo nos apresenta. Eu quero conversar com vocês sobre, a princípio, a guisa de introdução, eu quero conversar com vocês e analisar este texto sagrado, 4 características da igreja de Esmirna, e essas características diretamente relacionadas à cidade de Esmirna, e essas características da cidade relacionadas à igreja de Esmirna. Eu lembro-lhes que o Senhor Jesus, Ele conhece o texto, conhece o contexto, conhece a história, conhece a geografia, Ele é o Senhor da história, Ele conhece todas as coisas e Ele é o comunicador desta carta. Portanto, esta carta dirigida à igreja de Esmirna, nós vamos traçar um paralelo entre a cidade de Esmirna e a igreja de Esmirna. Primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é: Jesus se dirige a uma igreja pobre, que vivia em uma cidade rica. Jesus se dirige a uma igreja pobre, que vivia em uma cidade rica. A cidade de Esmirna era considerada a mais bela cidade da Ásia Menor. Ela, em projeção, ela se equiparava à cidade de Éfeso. Esmirna era considerada como o ornamento, a flor da Ásia Menor. O fato é, queridos, que nesta cidade, era uma cidade de um profundo comércio. O porto mais importante daquela região estava na cidade de Esmirna, uma cidade rica. Nessa cidade haviam prédios suntuosíssimos. Nessa cidade ela abrigava o templo de alguns, entre aspas, chamados deuses, que na verdade não são, mas essa cidade abrigava o templo de Apolo, de Afrodite, de Escolápio, uma cidade com uma arquitetura suntuosa. Das 7 cidades da Ásia Menor, que Jesus escreve as cartas dirigidas a elas, a cidade de Esmirna é a única que sobrevive até os nossos dias. Fica na Turquia, é conhecido como a cidade de Izmir. É a antiga Esmirna. Portanto, essa cidade hoje tem aproximadamente 250 mil habitantes. O que eu quero dizer a vocês é que uma igreja pobre que habitava, que estava residindo em uma cidade rica. Nós vivemos dias em que muitas pessoas, quando pensam em igreja, pensam na igreja segundo os parâmetros, segundo os conceitos humanos e não divinos. A igreja é uma instituição criada por Deus. E, portanto, a igreja, ela obedece parâmetros que não são terrenos, são celestiais. Um segundo ponto que eu destaco a vocês é que a igreja enfrentava a morte em uma cidade que também havia morrido. A cidade de Esmirna era uma cidade que, no passado, ela foi fundada 1000 anos antes de Cristo. E na época do reinado de Davi. E no ano 600 antes de Cristo, essa cidade foi completamente destruída pelos lídios. Isto é, 400 anos após ter sido fundada, a cidade de Esmirna foi completamente destruída. E é exatamente para esta cidade, que foi destruída no passado, e mais tarde, um dos generais do grande imperador Alexandre o Grande, o general chamado Lisímaco, ele reconstrói essa cidade. E essa cidade, então, ela sai das cinzas e ela é novamente reconstruída, ela passa a existir. Para essa igreja, uma igreja que ela habitava, ela era pobre e habitava numa cidade rica. Jesus olha para essa igreja e diz: eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. Nós, quando imaginamos riqueza, nós imaginamos valores. Nós imaginamos uma igreja rica, é uma igreja que tem um templo suntuoso, é uma igreja que tem um orçamento considerável, robusto.
Mas uma igreja rica é uma igreja que tem comunhão com o Deus Todo-Poderoso. A maior riqueza da igreja não está nos valores deste mundo. Nós precisamos dele para subsistirmos. Mas a maior riqueza da igreja está na sua comunhão com Deus. A maior riqueza da igreja está em viver uma vida alicerçada na palavra de Deus. E não apenas isso. Jesus vai se revelar a esta igreja que estava sendo martirizada. Ele dizia a essa igreja: eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre. A cidade de Esmirna conhecia muito bem esta linguagem, porque eles também tinham ido às cinzas. E mais tarde, eles foram recuperados e a cidade tornou a existir por conta do general Lisímaco, que restaurou essa cidade no ano 200 a.C. Portanto, Jesus vai dizer: eu estive morto, mas estou vivo. A cidade de Esmirna sabia muito bem o que era estar morta e ressurgir das cinzas. Um terceiro aspecto que eu ainda quero conversar com vocês é que esta cidade, a cidade de Esmirna, era considerada a cidade mais fiel da Ásia Menor, mais fiel ao Império Romano. Esmirna sabia muito bem o significado do que é fidelidade. De todas as cidades daquela região, Esmirna era a mais fiel, a ponto de um grande orador romano, Cícero, ele chega a dizer: Esmirna era a mais aliada, antiga e fiel a Roma. No ano 195 a.C., a cidade de Esmirna, ela erigiu um templo à deusa Roma. E não apenas isso. Houve um momento em que algumas cidades da Ásia Menor, elas disputavam para ver quem construiria um templo à divindade de Tibério César, o imperador romano. E Esmirna entrou na competição e Éfeso, a capital da Ásia Menor, também entrou. Mas quem ganhou essa competição foi a cidade de Esmirna, que abrigou um templo dedicado a Tibério César como Deus, o imperador romano sendo cultuado como Deus. Portanto, em uma igreja que era, em uma cidade que era a cidade mais fiel a Roma, ali estava uma igreja mais fiel a Cristo. Uma igreja comprometida com Cristo, enquanto a cidade comprometida com os valores e com os conceitos romanos. Um quarto aspecto que eu ainda quero meditar com vocês é que essa igreja, Jesus disse que é uma igreja vitoriosa. E essa igreja, a cidade de Esmirna, ela abrigava os jogos atléticos. Em Esmirna havia um estádio onde todos os anos se disputavam esses jogos. Aqueles jogadores que participavam daqueles jogos, ao vencerem, eles recebiam uma coroa de louros perecível. E Jesus diz para essa igreja uma coisa, diz: aquele que vencer receberá a coroa da vida, não uma coroa de louros. Não é uma disputa terrena em que você vai receber alguma coisa e que ela logo será esquecida. Quem vencer vai receber a coroa da vida. Bendito seja Deus. E quando nós trazemos esta realidade para nós, eu quero dizer a vocês, queridos irmãos, que ser cristão em Esmirna estava longe de ser popular. Ser cristão em Esmirna significava a possibilidade de perder os bens e a possibilidade de ser morto. Quando nós trazemos e traçamos uma análise para o nosso país e para o evangelho no mundo de uma forma geral, nesse exato momento há crentes sendo mortos. Nesse exato momento, a igreja sendo queimadas e pastores sendo levados ao martírio e à morte. Nós estamos caminhando para isso aqui no Brasil. Eu creio que as coisas, a maneira como as coisas estão caminhando, o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, será criminalizado. Falar sobre a família segundo os padrões bíblicos será uma ofensa. Mas nós precisaríamos falar.
nós temos que falar. Nós não podemos nos calar. Amar não é ser complacente e não dizer o que está errado. O verdadeiro amor está em você transmitir a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. O padrão que a palavra de Deus diz de família é um macho se unindo a uma fêmea, um homem se unindo a uma mulher. Isso é família à luz da palavra de Deus. Nos nossos dias, também ser crente está muito longe de ser popular. Desde que, ou se você quiser pregar a palavra de Deus como é. Se você não quiser dar um jeitinho e uma manipulada nas Sagradas Escrituras. A bem da verdade que nós vivemos um tempo em que o Papa já diz que é necessário repensar a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro obsoleto, a Bíblia é um livro escrito há muito tempo atrás. E eu digo a vocês que a Bíblia é o único livro que o autor é Deus. E Deus é eterno. E aquilo que é eterno não precisa ser moderno. Porque o eterno escreveu e deixou a sua palavra, e através desta palavra, ela é útil para todas as épocas da história da humanidade. O nosso Deus é eterno, e o que é eterno não precisa ser moderno. A palavra de Deus é o que você precisa, é o que eu preciso, é o que a sociedade precisa. Prefeito, é o que a cidade de Vila Velha precisa. Se nós olharmos a história do verdadeiro evangelho, nós vamos ver que o verdadeiro evangelho, quando um povo abraça esse evangelho, uma cidade pode ser mudada. A Inglaterra mudou com os puritanos. Houve uma operação poderosa, onde as cabeças pensantes eram crentes, que tinham reuniões de oração, que estavam meditando na palavra de Deus. Foi um salto que a Inglaterra teve com os puritanos. Oxalá Deus nos permita viver isso. Oxalá você, ao ouvir esse testemunho, diga no seu coração: eu quero ser um destes. Eu quero ser uma igreja relevante, que cumpra a sua missão, que cumpra o seu papel, que estabeleça na cidade de Vila Velha e seja luz em um mundo de trevas. Nós cremos, e eu creio nisso. Eu creio que o Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer isso. Apesar de nós, Deus pode fazer isso. Apesar da nossa limitação, Deus pode fazer isso. O nosso Deus tem poder. Quando nós olhamos para esse texto da igreja de Esmirna, a ênfase é ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Há tantas pessoas aprisionadas às suas ideologias, aos seus conceitos de vida, mas a igreja, ela está aprisionada à palavra de Deus. Aqui está o nosso fundamento, aqui está o que cremos. Nada além, nada aquém. Para nós, a Bíblia é suficiente. O grande problema é que quando você quer inserir na vida do crente alguns conceitos que não estão na palavra de Deus, e é por isso que as aberrações surgem a cada dia com novidades nas igrejas. Alguém pode imaginar, mas pastor, num mundo tão terrível, num mundo onde ideologias satânicas emergem com tanta força, é possível ser fiel nos dias de hoje? Porque a palavra de Deus para a igreja de Esmirna é a mesma para nós: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós precisamos, queridos irmãos, primeiro, não ter uma visão romantizada da vida aqui neste mundo. Não podemos ter uma visão romantizada. Ou não podemos achar que a vida aqui neste mundo é um mar de rosas. Isto é, após aceitarmos Jesus como Salvador, nós somos agora crentes, nós não teremos mais problemas. Já ouviu alguma propaganda dizendo assim: pare de sofrer?
Não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não diz que você vai parar de sofrer. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estar com Cristo não é estar imune ao sofrimento. Estar com Cristo é, no meio do sofrimento, Ele não vai nos desamparar. Estar com Cristo é saber que apesar da luta, apesar do problema, Ele está conosco. O salmista, no Salmo 23, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Nós não temos nem uma pontinha de acharmos que não vamos ter problema, nós teremos problema. Todas as vezes que nós quisermos pregar a verdade, a palavra de Deus, nós teremos problemas. Porque as pessoas aceitam qualquer coisa, menos a verdade bíblica. Porque a verdade bíblica, ela não massageia o nosso ego, ela nos confronta. A verdade bíblica, ela coloca uma estampa, é como um espelho que está diante de você. E ao olhar a palavra de Deus por esse espelho, você vai ver como você é feio. Como o pecado te deixou feio. Como o pecado deteriorou você. Como o pecado consumiu você. Deus não nos criou para sermos assim. Mas a palavra de Deus tem poder para nos regenerar. A palavra de Deus tem poder para nos transformar. A palavra de Deus tem poder para fazer brotar no crente a beleza de Cristo. Esse é o poder do verdadeiro evangelho. Sermos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Portanto, a igreja de Cristo jamais viveu de forma plácida, dormindo em um berço esplêndido, irmãos. Nunca foi assim, em nenhum momento da história. Viver o cristianismo é saber, vamos enfrentar um mundo hostil, que se opõe às nossas convicções, um mundo que se opõe aos nossos valores, um mundo que se opõe àquilo que nós nutrimos como fé no Deus poderoso, no trino Deus, verdadeiro Deus, único Deus. Vivemos em um mundo pluralista, num mundo de opinião inclusivista, num mundo de tantas crenças e ideologias. Esse é o mundo que está diante de nós. Ideologias malignas que se proliferam. E você dizer que você crê em Deus. Os nossos filhos enfrentam nas escolas, nas universidades, várias dessas ideologias. Como, por exemplo, a teoria da evolução de Charles Darwin. Nunca houve nenhuma comprovação, mas se ensina nas escolas. Por quê? Se não há nenhuma comprovação científica, por que se ensina nas escolas? Aliás, eu digo a vocês, para crer na teoria da evolução, você tem que ser mais crente do que qualquer um desses crentes que aqui estão. Você tem que ter muita fé para acreditar que o inanimado passou a ter vida do nada. Isso é impossível. A ciência comprova que isso é impossível. Tem que ter muita fé para crer. Mas isso é ensinado nas escolas. Por quê? Porque existe por trás deste cenário armado, existe uma mente, que é a mente de Satanás, que governa o mundo. A mente daquele que governa. A Bíblia diz que o mundo está posto no maligno. Está posto no maligno. É mais fácil você crer na teoria da evolução do que você crer em um Deus todo-poderoso que no princípio disse, haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus da igreja. O Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Um Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua bendita e eterna palavra. Esse é o Deus a quem servimos. Mas é possível ser fiel até a morte em um mundo tão pluralista, tão inclusivista, com ideologias tão malignas, que ensinam as crianças o que ela precisa saber à luz da Bíblia, na hora certa, no momento certo. Oxalá Deus tenha misericórdia de nós.
que sejamos preservados. Mas, se tivermos que enfrentar essas oposições, que o façamos à luz da palavra de Deus. Que não negociemos a nossa fé, que não negociemos os nossos valores, que não abramos mão daquilo que nos é mais precioso, a santa palavra de Deus. Jesus vai dizer a esta igreja, no verso 9, eu conheço a tua tribulação. A palavra tribulação aqui no grego é uma pressão em cima de você. É como se houvesse toneladas em cima de você. Esse é o sentido da palavra aqui, no original, no grego. Como se uma tonelada estivesse em cima das nossas costas. E Jesus diz a esta igreja, eu conheço a tua tribulação. Eu lembro a vocês que eles eram forçados lá na igreja de Esmirna a adorar Roma como deusa e o imperador Tibério como Deus. Houve uma época em que foram levados 1.200 crentes para o alto de um monte chamado Pagos. E aqueles crentes foram lançados do alto daquele monte, Pagos. Depois, em outra oportunidade, levaram mais 800 crentes, porque eles não adoraram a divindade do imperador. E Jesus vai dizer a esta igreja, eu conheço a tua pobreza. A igreja rica é uma igreja que não é uma igreja que tem uma boa arrecadação. Igreja rica, conforme falei, não é uma igreja que tem pessoas influentes na sociedade, não é esta igreja. Igreja rica é uma igreja que tem comunhão com Deus. Igreja rica é a igreja que tem fundamento na palavra de Deus. Uma igreja rica, ela pode ser pobre aos olhos dos homens, mas ela precisa entender que o tesouro dela está nos céus. E que a riqueza dela está na presença de Deus. A força de uma igreja não está, portanto, no seu orçamento, irmãos. Se queremos ser uma igreja relevante na cidade de Vila Velha, precisamos ser uma igreja de comunhão com Deus. Que fundamentados estejamos na santa palavra de Deus. A avaliação de sucesso de Jesus é muito diferente da avaliação de sucesso do mundo. O mundo olhava para aquela igreja e dizia assim, tu és pobre. E Jesus diz, mas tu és rico. O mundo pode olhar para você e dizer, escória. E Jesus diz, tu és precioso aos meus olhos. Você pode ser rejeitado na faculdade, jovem. Você pode estar debaixo de uma pressão, de uma tribulação, de um peso enorme sobre os seus ombros, para você negar o nome de Jesus. Pode ser que você esteja enfrentando isso. Aliás, as faculdades que deveriam centrar forças para ensinar, para que os nossos jovens, para que as pessoas saíssem dali em condição de disputar no mercado, ensinam ideologias satânicas, malignas. As escolas, sabe, prefeito, tem que ensinar português, matemática, química, física, biologia. Deixa a família educar. Quem educa filho é pai e é mãe. O governo não vai educar meus filhos, nem minhas netas, irmão. Não vai educar, não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tem decreto, não tem ministro que dê canetada. Vai dar canetada, nós vamos presos, mas não vamos deixar, não. Amém, irmão? Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Igreja, você é rica. Sabe onde está o seu valor? Palavra de Deus. Aqui está o nosso valor. A palavra de Deus diz assim, e alguns que se dizem judeus e blasfemam. Alguns, aqui é o seguinte, num contexto de difamação, os judeus, que eram quem difamava a igreja, não eram outras gentes, não, os próprios judeus difamando a igreja. E Jesus está dizendo, eu conheço o que você está vivendo, eu conheço a tua dor, eu conheço o teu sofrimento. Nada que vivemos está à deriva. À deriva. A nossa vida não é um barco solto, irmãos, onde a tempestade vai impulsionando e vai nos levando para o rochedo, até que aquela embarcação é destruída pelas fortes ondas. Não! Tudo o que acontece conosco acontece dentro de um propósito de Deus.
Nada acontece conosco sem que haja a permissão do Deus Todo-Poderoso. Você imagina, sabe, Arnaldinho, que a Bíblia diz assim, Deus conhece quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Comigo é mais fácil contar. Né? Vitral também. Alguns é mais fácil contar, né? Aí eu fico imaginando, mas por que Deus quer saber isso? Quantos cabelos tem na nossa cabeça? Não é que Deus está interessado em quantos cabelos tem, não é isso. Ele quer mostrar que as coisas pequenas não fogem ao conhecimento dEle e ao domínio dEle. O nosso Deus conhece cada detalhe, cada particularidade da nossa vida, e Ele domina em tudo. Nada pode escapar ao domínio soberano do Deus Todo-Poderoso. Essa igreja enfrentou prisões, e aqui no sentido literal, coisa que no Brasil isso pode vir a acontecer, pode ser sim, né? Pode ser. Mas Jesus está dizendo a essa igreja, ser fiel até a morte. Se preciso morrer, morra pela sua fé. Para ser fiel até a morte, você precisa estar disposto a fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Você está disposto, por exemplo, a abrir mão dos seus valores para o seu filho entrar numa escola? Está disposto, irmão? Você está disposto a abrir mão dos seus valores para você continuar empregado? Você está disposto a abrir mão dos seus valores para ser bem visto pela sua roda de amigos? A palavra de Jesus para fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É necessário sabermos que ser crente não é ser popular. O verdadeiro crente não. A menos que você procure uma igreja coach, né? Aí tudo bem. Aí a popularidade está em alta. O fato é que, se formos fiéis até a morte, nós não somos candidatos à morte, nós somos candidatos à vida. Jesus disse, ao vencedor darei a vida, da coroa da vida. Vai receber a coroa da vida. Eu lembro a vocês que em 25 de fevereiro do ano de 155 depois de Cristo, o líder dessa igreja era o bispo Policarpo. Eu creio que alguns aqui devem ter ouvido já, ou lido sobre a história do bispo de Esmirna, chamado Policarpo. No ano 155 depois de Cristo, Policarpo tinha 86 anos. E ele foi levado e pressionado para negar ao Senhor Jesus, para adorar o imperador. E então, ele se mantém firme na sua posição, e prepararam então uma fornalha para o queimar vivo. E ele então disse aos seus inimigos, aqueles que se fizeram inimigos dele, o fogo dessa fornalha durará por um tempo, mas o fogo que vocês, em desobediência a Deus, haverão de enfrentar, durará por uma eternidade. O juízo de Deus recairá sobre as vossas cabeças, se não se arrependerem dos vossos pecados, se não se renderem a Cristo. E lá, o fogo jamais se apagará, o fogo do juízo de Deus. Queimado vivo, Policarpo foi, em praça pública. Foi levado até uma arena e ali queimado vivo. Aquele homem, ele disse, eu não posso negar o Senhor Jesus. Eu tenho 86 anos. E Jesus foi fiel a mim em toda a minha vida. Eu jamais direi que César é o meu Senhor, mas Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Salvador. E por conta dessa afirmativa, ele foi queimado vivo. 86 anos. Eu quero dizer a você, não negocie a sua consciência como Judas negociou. Não negocie a sua consciência como Acã negociou. Não negocie os seus valores. Filipenses capítulo 1, verso 29 diz assim, porque nos foi concedido o privilégio de não apenas credes em Cristo, mas de padecerdes por Cristo.
Irmãos, Paulo vai escrever à igreja de Filipos dizendo que padecer por Cristo era um privilégio. Você percebe que o evangelho está de ponta cabeça, porque os valores do mundo não são os valores da igreja. O privilégio no mundo é honra, dinheiro, sucesso, fama. E o privilégio da igreja? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se você for mandado embora porque você não negocia os seus valores, isso então é um privilégio. Se você sofrer pela sua intolerância com o erro, isso é um privilégio. Está sofrendo por causa da intolerância com o erro? Isso é um privilégio. Dê glória a Deus. Exalte o nome do Senhor. Houve um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano, foi enforcado no campo de concentração em Flossenburgo, na Alemanha, no dia 9 de abril de 1945. E esse homem proferiu a seguinte frase: o sofrimento é o sinal do verdadeiro cristão. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero lembrar a vocês e encorajar vocês com as palavras do Senhor Jesus, que disse: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a palavra que norteia, que traz ânimo, traz encorajamento a cada um de nós. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus disse: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Romanos capítulo 8, verso 18 diz: eu tenho por certo, olha a certeza que Paulo tinha, eu tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, nos aguarda uma glória. Vocês já imaginaram o que será o arrebatamento da igreja? A segunda vinda de Cristo. Nós teremos o nosso corpo transformado no abrir e fechar de olhos. Aquilo que é mortal será revestido da imortalidade. Aquilo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. No abrir e fechar de olhos nós estaremos diante do Todo-Poderoso. Os portais celestiais serão arrancados dos seus gonzos e a igreja entrará com cânticos de adoração, de glória ao Deus Todo-Poderoso. Por isso Paulo escreve: eu tenho por certo, eu tenho uma certeza, que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Na segunda carta aos Coríntios também, capítulo 4, verso 17, Paulo ainda escreve à igreja de Corinto: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. É momentânea a tribulação. Em breve, cumprir-se-á a palavra de Deus que diz: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E lá não haverá pranto, nem dor, nem tristeza, mas estaremos para sempre com Ele. Nós podemos ser fiéis nas tribulações, porque sabemos uma coisa: Jesus está no controle. Não há nada que escapa ao seu domínio. E é por isso que ele diz a esta igreja: eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua tribulação. Jesus não apenas sabe o que você está passando, irmão. Jesus está no controle daquilo que te aflige hoje. A sua dor não está fora do controle de Jesus. A sua luta não está fora do controle de Jesus. As tuas angústias não estão fora do controle de Jesus. As tuas lágrimas não estão fora do controle de Jesus. Eu conheço a tua tribulação. É a palavra dele para cada um de nós. Ele conhece as suas noites mal dormidas. Ele conhece quando seu coração está apertado. Ele conhece quando você rola de um lado para o outro na cama. E você diz: meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Ele sabe quando as lágrimas rolam e você diz: eu não posso contar isso para ninguém. Só o Senhor sabe. Ele conhece quando você está tão aflito que você diz: o que eu vou fazer? Eu não tenho solução. Jesus está dizendo para a igreja de Esmirna e para a igreja de Vila Velha: eu conheço as tuas tribulações, eu sei da tua dor, eu sei das tuas lágrimas, eu sei das tuas aflições. Ele está não apenas dizendo: eu conheço, mas eu estou com vocês.
A promessa que Ele nos fez foi gloriosa: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não apenas nos salvou, Ele está conosco. Ele não apenas nos restaurou, Ele está conosco. Bendito seja Deus. Todo sofrimento tem um propósito. Nada que você passe, nada que eu passo está alheio ou escapou do domínio dele, em absoluto. Se Ele permitiu acontecer, há um propósito. Você pode até não entender, mas há um propósito. Se Ele permitiu acontecer, você pode até dizer: Deus, eu não entendo. E é verdade, eu não entendo boa parte. Mas eu sei que há um propósito. Eu sei que a nossa vida não está à deriva, que Ele está lá de cima dizendo: eu já salvei, você se vira agora. Não. Se você acordar de madrugada, dobrar os joelhos chorando, a promessa deles é: estarei convosco. Ele está ali. Você só pode ser considerado fiel quando você for pressionado para ser infiel. E assim, se manter firme, sendo fiel. Não existe fidelidade sem prova. Não pode existir fidelidade sem prova. Quer descobrir se a pessoa é fiel? Coloca essa pessoa numa situação de risco. E se ela passar, é porque ela é fiel. Quando Deus permite a prova, Ele não permite para te destruir. Deus não permite a prova para acabar com você. Deus não permitiu a prova que você está vivendo hoje, porque Deus se esqueceu de você. Não, Ele te ama. E a prova tem um propósito. Ele quer aperfeiçoar você. Às vezes Ele quer quebrar você. Às vezes Ele quer fazer algo novo. E para fazer um vaso novo tem que quebrar o antigo. Às vezes nós não entendemos por que Deus permite algumas coisas. Eu conheço as tuas tribulações. Eu conheço as tuas lágrimas. Eu conheço a tua dor. Eu conheço a tua insegurança. Eu conheço o que se passa no íntimo do teu coração. Eu conheço. Bendito seja Deus. Ele não apenas nos conhece, Ele tem o controle absoluto das nossas vidas. Creia nisso. Eu quero convidar você a exaltá-lo, a bendizê-lo, porque aquele que está falando isso, a igreja de Esmirna, é alguém que passou por todo tipo de sofrimento. E ele passou pelo sofrimento, e só ele passou, morreu, ressuscitou, e só Ele pode fortalecer você. Não há nada que passemos aqui neste mundo que Jesus não tenha passado e tenha saído vitoriosamente. Portanto, Ele pode dizer: eu conheço a tua dor, eu conheço a tua tribulação. E Jesus termina então esta carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, Vila Velha, você tem ouvidos. Hoje é o dia de você abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos e querer ouvir o que o Todo-Poderoso tem para você. Esta mensagem não é apenas uma mensagem exclusiva para Esmirna, é uma mensagem para nós. Esta mensagem é para você, esta mensagem é para mim. É Jesus falando comigo, com você. Quem fala conosco nesta noite é: eu fui morto, mas estou vivo. Eu te conheço. Conheço a tua tribulação. Eu te conheço. Não importa se amanhã virão leis nesse país que irão se opor à nossa fé. Importa sermos fiéis. O Espírito Santo é essa voz que ecoa agora no nosso coração. O vencedor não receberá o dano da segunda morte. Irmão, você imaginar o tanto de gente que morre e tem monumentos erigidos aqui? São lembrados na história da humanidade? Mas quantos desses não tem nenhum registro deles no céu? Jesus está dizendo a esta igreja: quem vencer não receberá o dano da segunda morte. A primeira é certa, a segunda, não. Naquele grande e glorioso dia,
tudo que eu mais desejo ouvir é: vinde, benditos de meu Pai, e possui o reino que eu vos preparei antes da fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Pode entrar. Em breve cumprir-se-á essa palavra. Em breve a trombeta de Deus soará e os nossos corpos serão transformados. E nós entraremos e estaremos para sempre com o nosso Deus. Quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Os homens podem matar o nosso corpo, mas não podem aniquilar a nossa fé. O senso de vitória da palavra de Deus é muito diferente daquilo que a Bíblia diz, do mundo com relação à Bíblia. A bem-aventurança eterna é a vida eterna. Quem nos garante a coroa da vitória é aquele que venceu a morte e venceu o pecado. Vale a pena ser fiel. Vale a pena. Quem aqui quer ouvir isso? Quer ouvir, gente? Quem aqui no final da sua jornada quer ouvir assim: sobre o pouco foste fiel? Anchieta, você foi fiel tão pouquinho. Você é ruim, rapaz. Mas pela graça fomos salvos, por meio da fé em Cristo Jesus. A esse Deus que nos salvou, toda a glória, toda a honra, todo o poder, porque Ele é digno de ser adorado. Quem vencer não receberá o dano da segunda morte. E tem vitorioso aqui que vai receber o dano da segunda morte.